Bom dia, turminha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, nossa aula de redação hoje vai ser sobre artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Onde nós podemos encontrá-lo? Lembrando que nossa sala de dúvidas já está funcionando, né? Para aqueles que ainda não entraram, então entrem. E como o próprio nome diz, é uma sala para nós tirarmos dúvidas, tá? Não será explicada a matéria toda novamente. Vocês terão que assistir a videoaula, anotar o que vocês não entenderam, fazer as atividades propostas, que nós iremos fazer a correção na sala de dúvidas também, tá? Mas para isso eu preciso que vocês façam os exercícios, tragam as dúvidas, para nós tirarmos no dia da nossa aula, tá? Que continua sendo no dia que eram nossas aulas presenciais. Então, vamos lá. Artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? O artigo de opinião no gênero textual jornalístico, ou seja, você vai encontrar muito em jornais, revista, sites jornalísticos como o G1, de caráter essencialmente argumentativo, onde o autor expõe claramente a sua opinião e seus argumentos, que possui condições de fazer com que o interlocutor acredite no que ele diz. Então, é um gênero textual jornalístico que tem a função de argumentar sobre um ponto de vista, um tema, um assunto, onde o autor expõe claramente a sua opinião e seus argumentos. Então, ele vai argumentar sobre aquilo que ele acha certo. E para isso ele vai colocar o seu ponto de vista, as suas condições, por que ele acha que aquilo ali é o certo, porque ele acha que a opinião dele é a certa e não a sua. Ele vai inserir argumentos convincentes, que te convença de que ele está certo, o que ele diz está certo. O autor do artigo de opinião geralmente tem a intenção de convencer os seus interlocutores e, para isso, precisa apresentar bons argumentos. A finalidade do artigo de opinião é a exposição do ponto de vista sobre um determinado assunto. Vamos supor que você escreva um artigo de opinião sobre as matérias eletivas que você tem na escola. Você coloca lá todas as matérias que você tem na escola. Você vai escrever um artigo de opinião sobre cada matéria. Porém, você acha que português é melhor do que matemática. Então, você vai, além de colocar no seu artigo de opinião, né, o que você, sobre as suas matérias, você vai ter que expor por que você acha que português é melhor que matemática. Quais os argumentos que você vai usar para isso? Que vai convencer o seu leitor, lendo aquele artigo de opinião sobre as matérias existentes na escola, né, no colégio, que argumentos você vai usar para convencer o seu leitor de que português é melhor que matemática. Então, você tem que ter base, você tem que ter argumentos convincentes para que faça o seu leitor concordar com você, concordar com a sua opinião. Tá bom? Principais características. Título do texto geralmente é polêmico ou provocador. Né? O título do texto tem que ser polêmico ou provocador para chamar a atenção do seu leitor. Para que ele não passe, por exemplo, está lendo o jornal e ele passe folheando e passe sobre aquele assunto sem parar para ler. Tem que ser uma coisa que desperte o interesse do leitor, para que ele pare e chame a atenção dele, leia aquele artigo sobre o que está falando, qual é o assunto. Exposição de uma ideia ou ponto de vista sobre um determinado assunto. Você tem que expor o seu ponto de vista, tem que expor a sua ideia, tem que dizer por que aquele assunto, aquele tema tem o efeito de convencer o seu leitor. Quais os argumentos que você vai usar?
que ele esteja convencido de que sua opinião é válida. Apresenta-se em 3 partes: posição, interpretação e opinião. Possui um parágrafo introdutório, no qual os elementos principais da ideia são apresentados. Então, ele vai criar um parágrafo introdutório, que tem uma introdução, que vai dizer sobre o que é o seu artigo, sobre o que ele vai falar, quais as ideias que ele vai apresentar. O desenvolvimento, na qual são expostos argumentos em defesa de um ponto de vista, que você vai defender esse ponto de vista até o final do seu texto. Aí a conclusão, onde ocorre o fechamento de ideias discutidas ao longo do texto. Você vai concluir o seu texto com as ideias que pode beneficiar, que pode estar ajudando, que pode estar auxiliando, que pode estar resolvendo algum problema referente ao assunto que você expôs. Você expôs seu argumento, expôs sua opinião e você vai expor suas ideias para aquela situação melhorar, para aquilo mudar. Predominância dos verbos no tempo presente. Então, quando você for escrever o seu artigo, todos os verbos têm que estar no presente. Pode ser presente no indicativo ou presente no subjuntivo, mas todos os verbos têm que estar no presente. Utilização da linguagem objetiva, terceira pessoa, é narrador, observador. Ou subjetiva, primeira pessoa, é narrador, personagem, aquele que se inclui na história. Deve obedecer à linguagem padrão, devendo evitar as marcas utilizadas na oralidade. Quando ele diz deve obedecer à linguagem padrão, é a linguagem formal, você está escrevendo um artigo. Você não pode usar gírias, não pode usar frases feitas, não pode usar frases de outras pessoas, não pode usar frases clichês, não pode usar ditados populares. Tem que ser uma linguagem padrão, formal. Quando ele fala tirar a marca de oralidade, você não pode escrever um artigo usando gírias ou usando palavras que você fala no dia a dia como se estivesse falando com um colega. Então tem que ser uma coisa mais formal, mais sucinta, mais adequada ao tipo de artigo que você irá escrever. Estrutura de um artigo de opinião. Nós temos a introdução, como falei do parágrafo introdutório, né, que é a contextualização ou apresentação da questão que está sendo discutida, é onde você vai apresentar os seus argumentos, vai apresentar o seu tema, vai apresentar o seu assunto. O desenvolvimento é a explicitação do posicionamento adotado com a utilização de argumentos e contra-argumentos. Apresentação de dados, informações e discursos de autoridade. Então, no desenvolvimento, você vai argumentar e vai contra-argumentar para dar ênfase, para dar mais veracidade às suas informações. Para isso, você vai ter apresentação de dados, informações e discurso de autoridade. A apresentação de dados é da onde você tirou aquela informação, né? Onde você coletou aqueles dados, da onde você leu, da onde você tirou, onde você pesquisou. Então, você vai apresentar os dados que dê base ao seu argumento. E discurso de autoridade é que você é autoridade, você que está escrevendo um artigo de opinião. Então, tem que ser o seu discurso, tem que ser a maneira que você vai escrever. A conclusão é a sua opinião, né? A finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar o problema sobre o tema proposto. Você, além de finalizar o seu artigo com a sua apresentação de ideia, a sua opinião, você vai ainda apresentar algumas formas daquele assunto, daquele tema, daquele problema ser solucionado. Você vai ter argumentos, vai expor ideias para ter uma solução sobre aquele assunto, sobre o tema que você apresentou. Além de ter argumentos, você ainda vai expor ideias que possam solucionar os problemas.
É um trecho, tá, do artigo de opinião sobre educação do site Toda Matéria. Se vocês quiserem ver o artigo de opinião na íntegra, né, ele completo, é só vocês entrarem no site Toda Matéria, que eu deixei aqui embaixo para vocês pesquisarem, e ler o artigo completo. Eu tirei só um trechinho, tá? Então vamos lá. Ele fala sobre educação. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Então, ele já começa com um parágrafo introdutório. Ele está dizendo que a educação no Brasil é uma peça fundamental para o desenvolvimento de uma nação, para que uma nação se desenvolva. E como ele vai fazer para que você se convença que isso que é o certo. Que argumentos ele vai usar no decorrer desse trecho que vai te convencer do que ele está falando. Que o principal foco para o desenvolvimento de uma nação é a educação. Enquanto o nosso governo investe em expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. Então, ele quer dizer que enquanto o governo investe em outros assuntos financeiros e econômicos, ele não investe o suficiente na educação para que tenha uma estrutura em que todos tenham acesso. Ela apresenta a educação no momento, apresenta problemas estruturais porque o governo não investe o suficiente como deveria. E é principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. Então, ele está coletando informações, coletando dados, né, de que o que sofrem mais com a falta de educação são as pequenas cidades, porque as verbas nem sempre chegam lá, são sempre desviadas. Então, quando eu digo aqui, ó, apresentar dados e informações, é nesse parágrafo aqui, ó. Ele coletou a informação de que nas pequenas cidades o investimento não chega porque as verbas são desviadas. Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido, até que o descaso com a educação persista. Então, ele está dizendo que a falta de educação faz que o país não se desenvolva da mesma maneira que os outros se desenvolvem. Porque o descaso, eles tratam a educação como uma coisa tão arbitrária, tão sem importância, que acaba o país não se desenvolvendo, porque muitas pessoas em algumas regiões ainda são analfabetas ou semi-analfabetas. Então, como um país vai se desenvolver por inteiro se tem muitas pessoas ainda que não sabem ler? Os governantes do nosso país precisam ter consciência de que enquanto a educação estiver à margem, ou seja, largada de lado, problemas como violência e pobreza persistirão. Então, a violência vai continuar e a pobreza também, porque quem não tem acesso à educação não tem como buscar algo melhor para conseguir subir na vida, para ter um retorno, né? E com isso o problema vai só se acumulando e vai desenvolvendo outros problemas, como violência e pobreza, o grau de pobreza aumentando cada vez mais. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia: ordem e progresso ou desordem e regresso. Então, ele faz uma comparação com o que está escrito na nossa bandeira, né? Na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Só que o país está um caos, está uma desordem total. E, em vez dele progredir, está cada vez mais regredindo por falta de uma educação que é a base de todo cidadão. Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, ele pega uma frase do educador Paulo Freire sobre educação que resume tudo aquilo que ele quis dizer, que ele quis expressar, que ele quis falar no artigo de opinião dele sobre educação. Que se a educação sozinha não tem poder de transformar a sociedade, sem o acesso à educação, aí que a sociedade não muda mesmo.
tá? Mas leia um artigo na íntegra, que é muito bom esse artigo aqui. Atividade, vamos ler o artigo de opinião Brasil, que está na página 83, e fazer os exercícios na página 84 até a página 92 sobre essa atividade. Leiam, façam os exercícios, tragam as dúvidas para a nossa sala de dúvida, que lá nós tiraremos todas as dúvidas e faremos todas as correções, tá bom?